Eu te dou graças em nome de Jesus, Pai. Aleluia. Boa noite, queridos. Eita, tempo bom. Aleluia. Deus é bom. Aleluia, que tempo bom. Tempo bom. A igreja está enchendo. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, irmãos. Aleluia. A cada dia só vai melhorar. Eita glória. Aleluia. Aleluia. Última vez que eu estive aqui, eu não consegui ficar com esse tablet na mão. Agora eu trouxe papel também, para ver se algum dos dois vai ter que funcionar hoje. Aleluia! Culto de ensino, irmãos. Amém? É tempo de aprender e tempo de crescer. Aleluia. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Gálatas, diz assim, Gálatas 4, 1, 2, diz assim, digo, pois, que durante o tempo que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Então, o menor, enquanto ele não tem a sua maioridade, enquanto ele não tem a capacidade de administrar aquilo que os seus pais deixaram para ele, ele é como se fosse um escravo, aquele empregado de casa. Ele tem direito, mas ele não pode usufruir de tudo. Aleluia. E uma das coisas que leva ele a usufruir de todas as coisas que o pai preparou para ele, uma das coisas é maturidade. Ele tem que crescer. Amém? E outra coisa, e o que mais? Além de crescer, ele precisa saber o que ele tem de direito. Aleluia. Ele precisa saber o que ele tem de direito. Porque senão não vai adiantar a maturidade, porque senão ele também não vai saber usufruir daquilo que ele tem. Certo? E nós estamos aqui para aprender, para conhecer mais do Senhor, para crescermos. Amém? Isso é culto de ensino. Glória a Deus. Vamos lá. Eita, que tempo bom. Aleluia. Queremos tomar posse, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Amém? Eu gosto de sempre lembrar, de sempre observar, né? Para onde o vento do Espírito está nos levando? Para onde que ele está nos levando? Eu vi a ministração do pastor Jason e o Senhor estava ministrando falando sobre filhos, falando sobre flechas. E ele falou uma chave importante para mim. Ele falou que eu guardei para mim, tá? O Senhor fala algumas coisas e algumas coisas a gente guarda. Eu costumo anotar bastante coisa, mas tem aquilo que chama a sua atenção. Amém? Aquela pérola que você fala, opa, tem alguma coisa aqui. Guarda, anota, deixa ali oxigenando, né? Porque uma hora você vai precisar voltar em cima daquele assunto. E aqui me chamou a atenção naquele culto foi que existe um esforço a ser realizado, um esforço localizado, onde um lugar onde você tem que empenhar o seu esforço. E ele deu a dica, oração. Esse é um lugar onde você precisa empenhar esforço para que os seus filhos, eles sejam vencedores, filhos que acertam o alvo nessa terra. Amém? Glória a Deus. Nós tivemos o culto de missões, missionária Marlita lá em cima, semeando, servindo, amém? E ela falou aqui sobre o relacionamento do homem com o Senhor. Na verdade, do Senhor com o homem, porque o Senhor definiu um tabernáculo aqui para tentar reaproximar o homem, reaproximar do homem. O homem havia caído e o tabernáculo era uma estratégia do Senhor. Ali não estava, ali era um projeto. Eu diria assim que era um projeto, com tantos detalhes, mas ainda era um projeto daquilo que o Senhor estava prestes a fazer. Amém? Prestes a fazer alguns mil anos, né? Alguns mil anos. Né? Um ano para o Senhor é um dia, né? Então era algo que o Senhor estava fazendo. Quando a gente vê o tabernáculo de Moisés, a gente vê que o Senhor tinha um projeto. Ali tinha um projeto. Amém? Para alcançar o homem. Mas era um projeto, aquele projeto ele não era perfeito ainda. Amém? Não era possível, o homem não era perfeito. Então não havia como haver um relacionamento perfeito ainda do homem com Deus. Tanto é que havia uma separação entre o homem, entre o sacerdote e o Senhor. E só havia uma oportunidade por ano que um homem, depois de se purificar, depois de se consagrar, um homem entrava diante do Senhor, no Santo dos Santos. Uma única vez por ano. E depois de tudo que ele pudesse se purificar, se santificar, aí ele entrava. Esse não era o relacionamento que o Senhor queria para a gente. Amém?
mas era o que era possível naquela época. Amém? Era aquilo que o Senhor estava dizendo. A minha provisão está chegando. Vai chegar. Aleluia. O relacionamento que o Senhor tinha no Éden, de uma vez por dia, se encontrar com Adão, não era suficiente. Também. Porque naquela situação, Adão ainda caiu. Se relacionando com o Senhor diretamente. Imagina o homem se relacionando com Deus uma única vez, e um único homem na face da terra se relacionando com Deus uma única vez por ano. Será que ia ser um bom relacionamento? Não ia ser bom relacionamento. Amém? Então aquele relacionamento ainda não era perfeito. Glória a Deus. Vamos caminhando. O Senhor tinha mais. Amém? Aleluia. Vamos avançando. Eu queria que vocês abrissem comigo Romanos 8. Romanos 8. Eu gostaria de falar nessa noite sobre intercessão. Ah, mas não é culto de oração, não tem problema. Intercessão. Intercessão. Eu falei de Moisés, do tabernáculo de Moisés, porque nós queremos falar um pouco sobre esse assunto. Tá? A gente vai voltar nesse assunto aqui. Mas eu gostaria de falar sobre a intercessão. Na última vez que eu ministrei aqui, nós falamos sobre a intercessão do Espírito Santo, e eu queria relembrar esse assunto. Romanos 8, 26 diz assim: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. Diga comigo, fraqueza. Naquilo que você não é capaz, naquilo que você é limitado, o Espírito Santo te ajuda. Amém? Ele te assiste. Porque não sabemos orar como convém. Eu falei sobre o assunto da oração. Mas o mesmo Espírito, ele intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Segura aí. Então, o Espírito Santo, ele tem um papel na nossa vida. Ele está morando em mim, mas ele está intercedendo por mim junto ao Pai. Amém? Ele está na nossa vida, no nosso espírito recriado, intercedendo por mim. Continuando. E aquele que sonda os corações, o Senhor, ele sabe qual é a mente do Espírito, o Espírito que está morando no meu espírito. Por quê? Segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. O Espírito Santo intercede pelos santos segundo a vontade de Deus. Então ele está intercedendo por nós segundo a vontade de Deus. Mesmo quando eu não sei como orar sobre um determinado assunto, ele está intercedendo junto ao Pai, conforme a vontade de Deus. Então, quando você estiver orando a oração, não precisa ficar preocupado se você está orando correto, se você está orando da maneira certa, se está orando pela coisa certa, pelo assunto certo, pela pessoa certa. Não se preocupe, porque esse Espírito que intercede, ele intercede por nós conforme a vontade do Pai. Amém? Então nós vemos aqui o Espírito Santo, um intercessor. Amém? Eu queria que vocês abrissem comigo. Aleluia. Já perceberam que ficou tudo fora de ordem, né? Aleluia. Romanos 8, 34. Romanos 8. É uma passagem que eu quero que vocês também fixem ela. Quem os condenará? Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus. E também intercede por nós. O assunto é intercessão hoje. Nós estamos falando sobre a intercessão. E agora nós estamos falando sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu, ressuscitou, está à direita de Deus e intercede por nós. Amém? 1 Timóteo 2, culto de ensino, lemos a Bíblia. Aleluia. Todos acharam? 1 Timóteo 2, verso 5. Temos que combinar o sinal, né? Quando tem que falar de novo. Aleluia. 1 Timóteo 2, verso 5 diz assim: Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens,
Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Jesus Cristo, mediador, intercessor, mediador, aquele que fica entre. Amém? Então, mais uma passagem que fala sobre o papel de intercessor de Jesus Cristo. 1 João 2:1. João 2:1. Vou começando, os irmãos vão colocar a passagem aqui para ajudar vocês também. Meus filhinhos, escrevo a vocês essas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo. Amém? Então, mais uma passagem que fala do papel de Jesus Cristo, o nosso intercessor. E aqui ele ainda fala do assunto do pecado, que ele está lá junto ao Pai, que se eu pecar, ele está pronto para interceder junto ao Pai. Amém? Cristo foi o sacrifício perfeito por todos os pecados da humanidade. Amém? E essa passagem aqui é interessante, mas algumas pessoas distorcem achando que, então eu posso pecar. Isso não é liberdade para pecar. João, inclusive, destaca que isso não é legalidade para você pecar. Eventualmente, o pecado pode acontecer na vida de um crente. Amém? E se você escorregar, o Senhor nos garante na palavra dele que ele é misericordioso. Amém? Se você se arrepender, se apresentar diante do Senhor, você tem um advogado junto ao Pai. Amém? Que está lá intercedendo por você. Então nós temos o Espírito Santo aqui, no Espírito, morando dentro do meu espírito, intercedendo por nós junto ao Pai. Que todas as nossas orações, que nós oramos em línguas, que nós oramos ao Senhor, alinhado com a vontade dele, ele está intercedendo ao Pai. E lá, junto do Pai, à direita do Pai, nós temos um intercessor. Eita, coisa boa. Temos um intercessor. O que faz esse intercessor? Intercede. Tudo aquilo que eu peço ao Pai, em nome de Jesus, ele está lá pronto para fazer. Esse é o papel do intercessor. Ele está diante do Pai, à direita do Pai. Amém? Intercedendo por nós. Aleluia. Mas de onde veio essa história de intercessão? Eu não vou abrir lá, mas Gênesis 18 fala de uma intercessão de um homem chamado Abraão. Abraão tinha um sobrinho chamado Ló. Vocês lembram dessa história? Eles saíram de Ur, o Senhor falou, vai para uma terra que eu te mostrarei. Amém? E Abraão levou o seu sobrinho Ló. E seu sobrinho Ló, e eles prosperaram muito. Amém? Só que teve um tempo que eles, os seus pastores, os cuidadores dos animais começaram a brigar entre si. Por água, por pasto, para fazer as coisas primeiro. E começou a haver atrito entre os pastores. Eles cresceram tanto que a palavra diz que a terra não conseguia mais suportá-los, de tão próspero que eles eram. E começou a haver aquela situação. Para evitar o problema com o sobrinho, Abraão falou para ele, você escolhe o que você quiser, para onde você quiser. Você vai para que não haja rixa entre nós. Para onde você quiser ir, você vai e eu vou para o outro lado. E Ló escolheu as campinas. As campinas onde era muito fértil a terra, onde era muito bom para o seu gado. Só que tinha um problema nessas campinas. Elas eram próximas de Sodoma e Gomorra. Era um lugar que era complicado. Amém? Era conhecido por seus problemas em relação à idolatria e outras coisas. Amém? Mas ele não queria saber. Ele foi para lá. E Abraão foi para o outro lado. Amém? E o Senhor, com um determinado momento, resumindo um pouco a história, chegou ao Senhor, que havia um clamor de Sodoma e Gomorra, para que o Senhor fizesse uma intervenção naquele lugar. E o Senhor veio ver se aquilo que estava acontecendo em Sodoma era realmente aquilo. Amém? E o Senhor decidiu que tinha que destruir aquela cidade. O juízo havia chegado àquela cidade. A iniquidade, o pecado havia transbordado. Chegou no limite. O Senhor ia fazer uma intervenção naquele lugar. Amém? E o Senhor mandou os anjos, alguns homens, na forma de homens, lá, passaram por Abraão e falaram para Abraão,
estamos indo. E eles iam destruir aquela cidade. E Abraão começa a fazer uma intercessão junto ao Senhor. Senhor, aquela história que a gente conhece, está lá em Gênesis 18, depois vocês olhem para ver se é assim mesmo que está escrito. Senhor, o Senhor é justo, o Senhor vai destruir toda uma cidade, tendo 50 justos ali dentro, e a gente conhece essa intercessão. E ele falou, por amor dos 50, não destruirei. E essa história vai, mas se tiverem 45, se tiverem 30, se tiverem 20, se tiverem 10 justos, o Senhor repete todas as vezes, não destruirei, por amor aos 10 justos. O que a gente vê nessa passagem de Gênesis 18? Nós vemos um homem se posicionando na brecha, intercedendo pelo filho, pelo sobrinho que estava lá. Amém? Aleluia. Então nós vemos ali, a primeira vez que a gente começa a ver o assunto da intercessão. Alguém com acesso ao Pai, intercedendo por alguém. Fazendo algo em prol de alguém. Pedindo em prol de alguém. Amém? Glória a Deus. Vamos pegando as partes aí, a gente vai chegar lá. Aleluia. Abram comigo Colossenses 4:12. Colossenses 4, versículo 12. Todos acharam? Colossenses. Saúda-vos Epáfras. Colossenses 4, versículo 12. Opa, chegou. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós, servo de Jesus Cristo, o qual se esforça sobremaneira. Diga comigo, sobremaneira. Continuamente, amém? Por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda vontade de Deus. Então o que Paulo está falando aqui? Olha, Epáfras, que é de vocês, ele está aqui comigo, ele vos saúda, amém? E ele fala assim, ele é servo de Jesus Cristo, o qual se esforça, ele, Epáfras, ele se esforça sobremaneira e continuamente por vós, nas orações, para que vocês continuem perfeitos, plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Então nós vemos aqui um testemunho de Paulo a respeito de Epáfras, que ele orava muito a respeito dos seus, daqueles que ele, de que ele havia saído, amém? E dele dou testemunho, continuando, versículo 13, e dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Herápolis. Amém? Então Paulo aqui está falando de Epáfras, alguém que orava pelos seus, aqueles que ele havia deixado. Ele orava para que eles de contínuo, de sobremaneira, se esforçava de sobremaneira nas orações, para que eles pudessem permanecer, se conservar na perfeição daquilo que eles tinham recebido, plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Amém? O esforço sobremaneira. O Rick Renner traz essa tradução para a gente de um trabalho pesado, de sofrimento e de dor. Amém? O esforço sobremaneira, sofrimento e dor. Abram comigo agora Gálatas 4:19. Aqui nós vamos ver uma outra intercessão. Gálatas 4:19, amém. Meus filhos, aqui Paulo falando aos Gálatas, por quem de novo sofro as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Até Cristo ser formado em vós. Aleluia. Que contexto é esse? Paulo estava orando pelos Gálatas, ele está dizendo que estava de novo sentindo as dores de parto. De novo. Por que de novo? Porque em algum momento ele já tinha orado pelos Gálatas, para que eles conhecessem o Evangelho, para que eles fossem salvos, para que eles fossem libertos da religiosidade, libertos da escravidão. Então ele já tinha orado uma vez, e ele estava novamente orando por esse povo. Por quê? O contexto de Gálatas diz que
havia algumas doutrinas entrando na igreja. Falsas doutrinas, doutrinas judaizantes. Doutrinas que vinham distorcer a fé cristã. Amém? Então eles tinham recebido a Cristo, tinham sido salvos, e essas doutrinas diziam que eles precisavam seguir alguns preceitos da lei, ou seguir a lei, para serem salvos. Ou seja, aquilo que era verdade, aquela luz do evangelho que havia chegado, de repente, começou a escurecer. O Senhor me deu uma visão sobre essa passagem, muito tempo atrás, antes de fazer o rema. Eu não entendia o que significava isso. Eu tinha ido para a Galácia, olha que interessante, eu ficava procurando um mapa. Que lugar é esse? Será que eu vou visitar esse lugar? Será que o Senhor quer falar alguma coisa? É um lugar bom para passear, será? Eu falei, gente, não acho esse lugar no mapa. Galácia não existe no mapa, né? Não existe esse lugar. E eu procurava, e eu cheguei nesse lugar. E era um entardecer. Era uma vila, um rio bonito, um pôr do sol maravilhoso. Chegando lá, não tinha ninguém. A vila estava deserta. As pessoas estavam escondidas dentro de casa, com medo. Demorei muito para entender o que queria dizer isso aqui. Aleluia. A luz do evangelho tinha chegado para os Gálatas. Mas essas doutrinas, elas estavam distorcendo a fé cristã, trazendo um outro entendimento. E eles estavam se encontrando numa situação que Paulo diz que se vocês estiverem se circuncidando, voltando às práticas da lei, vocês estão invalidando o sacrifício de Cristo na vida de vocês. Amém? E por isso Paulo está aqui de novo, orando, gerando esse povo em oração. Para quê? Para Cristo ser formado neles novamente. Cristo ser formado. Então nós vemos aqui uma outra intercessão. E ele fala de um termo, né? Dores de parto. Dores de parto. Mas será que toda vez vai ser uma dor de parto? Nesse caso, era o caso de uma dor de parto. Era algo grave que estava acontecendo. A igreja da Galácia, da região da Galácia, estava se perdendo, digamos assim, e ele precisava estar orando. Então Paulo estava orando. E aqui nós vemos Paulo então orando até que Cristo seja formado neles. Amém? Glória a Deus. Vamos avançando. Aleluia. A imagem está pronta? Dá para colocar? Aleluia. Aleluia, olha aí, ó. Tabernáculo, achei essa imagem bonita. Marli falou dele, eu fico com vontade, assim, sempre que a gente ministra sobre esse assunto, eu gosto de olhar esse assunto. Nós não vamos estudar os detalhes e tudo mais. Eu só gostaria que vocês visualizassem, né? Marli falou no culto de missões que haviam 3 sessões. Havia o átrio, o lugar santo e o santo dos santos, ou o santíssimo lugar. Eram 3 partes. Amém? Quando você vê essa imagem, o que você vê? Ou quem você vê? Aleluia. Eu vejo o Senhor se relacionando, tentando uma forma de relacionar. Amém? Ali no fundo tem um véu que era pesadíssimo, que ninguém podia entrar. Haviam sacerdotes que ministravam no santo lugar, eles ofereciam sacrifício, havia uma bacia de bronze onde eles se lavavam e eles entravam para o serviço do Senhor. O que havia aqui dentro? Então nós temos aqui, vou explicar as partes, né? Vamos lá. Nós tínhamos lá o lugar do sacrifício, o altar do sacrifício, feito de bronze. Nós tínhamos a bacia com água feita de bronze. Então, os sacrifícios eram oferecidos aqui, o sacerdote se lavava e ele ia ministrar ao Senhor. O que tinha lá dentro, lá no lugar santo? Nós tínhamos o candelabro, que eram as velas para iluminar aquele lugar, que aquele lugar era fechado, era escuro. Isso aqui é um corte, para que você possa entender o que está acontecendo lá dentro. Havia uma mesa chamada mesa da proposição, com os pães e água. Havia um incensário, amém? Que era onde era queimado o incenso.
E era esse o trabalho que o sacerdote fazia. Ele acendia as velas, ele oferecia os pães, ele queimava os incensos. E uma vez por ano, o sumo sacerdote, somente o sumo sacerdote, adentrava o Santíssimo Lugar. Quando você vê essa imagem, você lembra de quem? Do povo de Israel, você lembra de Moisés. Aleluia. Mas eu lembro da igreja, eu vejo a igreja. Eu me vejo aqui. Ah, então é o velhinho? Não, não é o velhinho. Aleluia. O Senhor fala que nós somos sacerdotes mesmo, amém? Somos sacerdotes do Senhor, sacerdotes reais. Amém? Mas eu vejo aqui o sacrifício de Cristo. A entrada. O sacrifício definitivo. O sacrifício que eles faziam era só para encobrir. O sacrifício de Cristo era definitivo. Nós vemos aqui a bacia de água, que você se lavava, o sacerdote se lavava. A bacia com água, eu vejo aqui a palavra do Senhor. A Bíblia diz que a palavra do Senhor nos lava. Nós somos lavados pela palavra. Eu vejo aqui o lavar do Senhor. Depois que você recebe a Cristo, você é salvo, aceita o sacrifício de Cristo, se lava pela palavra, você entra para servir o Senhor. Aleluia. O que nós temos lá dentro? Nós temos a luz. O candelabro significa luz. Nós somos a luz desse mundo. A palavra diz que nós somos sal e luz para esse mundo. Amém? Aleluia. Nós temos a palavra do Senhor. O Senhor é o verbo que se fez carne e Ele habita em nós. O Senhor, a palavra dEle habita em nós. Habite ricamente a palavra do Senhor, recomenda a palavra. Habite ricamente a palavra do Senhor em vós. Senhor Jesus, se você ama ao Senhor, você guarda as palavras. Aquele que me ama, guarda as minhas palavras. Então a palavra do Senhor está em mim. E o incensário? O incensário são as orações dos santos. Apocalipse fala que durante a visão de João, ele via a fumaça dos incensos, da oração dos santos, chegando ao trono do Senhor. Amém? E aqui é mais um papel nosso. Queimar incenso? Não. Orar. Oramos. Nós intercedemos diante do Pai. E aquela arca, somos nós hoje. O Senhor veio fazer morada em nós. Aquele relacionamento de uma visita por dia não era boa. A visita uma vez por ano, pior ainda. O Senhor veio fazer o que? Morada. Nós somos hoje tabernáculo do Senhor. Amém? Então aqui é a entrada do Senhor, eu vejo ali o serviço dos santos, o nosso papel, o nosso serviço. Amém? E nós como tabernáculo do Senhor. Então, quando eu vejo isso aqui, eu vejo a igreja, eu me vejo aqui, eu vejo os filhos de Deus aqui. Esse é o relacionamento que o Senhor estava prefigurando lá atrás. Ele estava mostrando, olha, vai ser assim, você não vai entender nada disso aqui agora. Você não vai entender nada. Tanto é que um rei tentou queimar incenso, né? Porque ele falou, não, queimar incenso eu faço, gente, isso é mole. Ele falou, queimar incenso. E os sacerdotes repreenderam ele e falou, olha, rei, Uzias, não é certo o que você faz. E eles resistiram. Um homem de maior firmeza resistiu a Uzias. E Uzias teve uma repreensão do Senhor. Amém? Ele foi contaminado por uma lepra e morreu. Não é de qualquer jeito, gente. Não é de qualquer jeito. Tá? Esse é um trabalho que o Senhor, Ele designou para a igreja. Que trabalho? Ser luz para esse mundo. Levar a palavra do Senhor. Jesus é o pão que desceu do céu. Ali está a mesa da proposição, a mesa dos pães. E interceder. A oração ali é a intercessão dos santos. Amém? Vamos avançando. Então eu queria mostrar um pouco mais para que vocês pudessem visualizar esse tabernáculo do Senhor. Aleluia. Caminhemos. Nós estamos numa posição privilegiada. Certo? Abram comigo Efésios 2, 4, 6. Efésios 2, verso 4. É um tempo para beber água. Efésios 2 diz assim: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida
juntamente com Cristo. Aleluia! Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Aleluia! Assentados nos lugares celestiais em Cristo. Então, uma posição que nós estamos à direita do Pai, porque nós estamos em Cristo. Cristo está à direita do Pai, nós estamos em Cristo, estamos diante do Pai também. Amém? Então as nossas orações, elas chegam ao trono do Senhor. E quem é que pode interceder? Aquele que está diante do Senhor. Nós temos um papel, amém, nesse mundo. É interceder. Nós temos uma responsabilidade nesse mundo. Intercessão. Essa é a palavra que o Senhor havia me dado. Intercessores. Quando o Senhor quer fazer algo nessa terra, Ele precisa que alguém esteja orando. Ele precisa que alguém esteja buscando o seu coração, aquilo que está na vontade dEle para ser feita. Ele precisa de um intercessor. Ele precisa de alguém que ore. Amém? Nós temos o Espírito Santo intercedendo por nós, nós temos Jesus intercedendo por nós, e nós vemos na palavra que existe intercessão, seja pelas pessoas que você deixou em uma localidade, intercessão pelos filhos espirituais que você eventualmente está gerando, né? Você tem a geração, os filhos espirituais, que não são filhos naturais, mas aqueles filhos que nasceram da ministração da sua palavra, a ministração da pregação, aquilo que você levou, que você conquistou, trouxe ela para Jesus. Amém? Então existe um trabalho de intercessão. E esse trabalho de intercessão, ele só pode ser feito por aquele que está diante do Senhor. É por isso que nós estamos diante do Senhor. A imagem do tabernáculo nos mostra proximidade. É esse que pode interceder pelo Senhor. É esse que está lá diante do Pai que faz as intercessões. Amém? Aleluia. 1 Timóteo 2. Nós estamos falando sobre a intercessão, o trabalho da igreja. Por que nós fomos salvos? Uma das coisas que nós fazemos, uma das coisas que deveriam ser prioridade na nossa vida, uma das coisas que Paulo diz a Timóteo, antes de tudo, 1 Timóteo, versículo 2. Todos acharam? 1 Timóteo, versículo 2 diz assim: antes de tudo, antes de qualquer outra coisa, antes de mais nada, tudo é tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças, por quem? Por todos os homens. Aleluia. Por todos os homens. Pelos reis, por todos que exercem a autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Mas aqui, a gente se lembra que a gente tem que orar pelas nossas autoridades. Essa é uma das coisas que nós fazemos no Verbo da Vida. Nós oramos pelas nossas autoridades. Independente de quem esteja no poder, nós estamos orando pelas nossas autoridades. Amém? E a palavra nos garante, você intercede por eles para que haja paz. Para que haja paz, para que a palavra seja pregada, para que o evangelho tenha liberdade para ser pregado. Amém? Então você tem que orar pelas suas autoridades, e orar pelo seu governador, pelo presidente, pelos ministros, para que a gente tenha paz. Nós estamos passando por um momento que a igreja precisa se posicionar e orar, colocar o joelho no chão. Não é pegar bandeira e sair lá na esplanada fazendo passeata e dando gritaria, não. É de joelho no chão. É um trabalho de intercessão para que haja paz no nosso país. Amém? Eu vim propositalmente, né? Não é relaxadamente, é propositalmente com a camisa do Dia de Missões, para que a gente se lembre, para eu me lembrar também. Nós precisamos orar pelos nossos irmãos na Ásia, nós precisamos orar pelos irmãos que estão no Afeganistão, que estão passando por um momento de perturbação. Amém? Lá não existe paz, a paz fugiu, mas o Senhor está lá, o Senhor está com eles. Amém? Todos aqueles que estão orando, e eles precisam que nós estejamos também orando, afinal são nossos irmãos.
Ali existem crentes, ali existem cristãos que foram para aquela nação e não conseguiram sair naquele jato lá com 600 pessoas dentro dele lá não, nem pendurado no avião. Aleluia, imagens terríveis. A gente viu imagens terríveis nesses dias na televisão. Então nós precisamos, como igreja, estarmos nos posicionando, orando e intercedendo, seja pela igreja aqui do Verbo da Vida Asa Sul, seja pelos irmãos que estão aqui, seja por aqueles que acabaram de nascer, seja por aqueles que já estão na caminhada, seja por aqueles que estão distantes, aqueles que não estão junto com a gente. Alguns estão com medo de Covid até hoje. Aleluia, nós precisamos estar orando uns pelos outros. A palavra diz que nós devemos orar uns pelos outros. Vamos chegar nessa parte ainda. Amém? Então, Paulo recomenda aqui para Timóteo, olha, Timóteo, façam súplicas, intercessões por todos os homens. Ore por todos os homens. Essa é uma ordenança para a igreja. É um trabalho da igreja. A igreja precisa orar. A igreja precisa interceder. Até quando? Até Cristo ser formado. Nós não estamos orando, nós não podemos orar achando que aceitou a Cristo, acabou. Não, fulano aceitou a Cristo, beleza, não preciso mais orar, ele já aceitou a Cristo, já está salvo. Aleluia, realmente ele já está salvo. Mas ele é um bebê, se uma pessoa aceitar Cristo hoje, ele se torna um bebê espiritual, ele acabou de nascer. Ele precisa ser conduzido. O irmão Reagan, no livro Arte da Intercessão, tem um capítulo que eu li e me impactou bastante, que ele diz que ele participou de uma campanha, foi ministrar numa igreja, e uma pessoa, ele se lembrava de alguém que recebeu a salvação, que aquilo marcou ele, porque ele se lembrava, e foi uma salvação, e Cristo resplandecia na face daquela senhora, e ele ficou impactado. Ele voltou um ano depois lá e perguntou para os irmãos, cadê aquela moça que recebeu, aquela senhora que recebeu a salvação? Ela se desviou. Como é que é? Ela falou, eu odeio isso. Ela se desviou. Ué, mas aí o Espírito Santo falou para ele. Eles são culpados. Eles são os responsáveis. E ele ficou muito tempo pensando, como? Como que a igreja é responsável por alguém que se desvia? Não, tem alguma coisa errada, né? Eu entendi errado, o Espírito Santo deve ter se enganado, né? O Espírito Santo deve ter se enganado, eu acho que eu entendi errado. Mas o Senhor falou para ele, são bebês espirituais, eles acabaram de nascer, eles precisam de alguém que interceda por eles até que Cristo seja formado. Amém? A maturidade, ela não vem pelo sentar no banco, por ouvir ministração, ela não vem, não é dessa forma. A gente precisa estar orando para que a pessoa seja salva e precisamos estar orando para que Cristo seja formado nelas. Amém? Aleluia! Então o Senhor foi trazendo esse entendimento. Isso me impactou porque às vezes a gente pensa assim, aceitou a Cristo, agora caminhe sozinho, caminhe com as suas próprias pernas. O Espírito Santo está aí, se vira, meu filho, agora é contigo. Mas a gente não faz assim com os nossos filhos naturais. Se o seu filho está lá, né? Imagina o Tiago com o Nicolas, né? Caminhando lá, caiu. Ah, meu filho, se vira, né? Sai lá. Se vira aí sozinho. Mas ele acabou de ficar em pé, gente. Acabou de ficar em pé. Você não vai lá e ajuda ele? Fala, não, filho, levanta aí. Vai dar certo. Vamos lá. Na próxima você consegue. A gente faz assim com os nossos filhos. Naturais. Por que com os filhos espirituais a gente não tem essa mesma preocupação? Por quê? Aleluia. Para a reflexão da igreja. Às vezes a gente acha que simplesmente a gente vai lá, ora por alguém e ela fala sim para o Senhor e a partir daquele momento ela está salva. Ok, você vai para o céu agora. Mas ela não vai desfrutar daquilo que o Senhor reservou para ela. Ela não conheceu o testamento dela. Ela não conheceu o pai dela ainda. Ela não conheceu aquilo que o Espírito Santo tem disponível para ela. Talvez ela vá para o céu, sim. Talvez ela vá se eu encontro com ela no céu. Mas talvez ela não tenha desfrutado nem metade daquilo que o Senhor tinha para ela. Porque Cristo não havia sido formado nela ainda. Efésios 4:12 fala que os dons foram dados
para a igreja, os dons foram dados para que a igreja fosse aperfeiçoada, que ela chegasse à perfeita varonilidade, à maturidade, à estatura de Cristo. Quando a gente fala estatura de Cristo, a perfeita varonilidade é maturidade, a estatura de Cristo, que seja como Cristo, que seja como Cristo. Às vezes a gente não vê o trabalho da igreja aqui, que parece que são os dons, né? Está falando de dons, deve ser para os dons. Mas quando a gente olha Marcos 16, que ele fala da grande comissão, Marcos 16 e Mateus 28, abram comigo, acho que vale a pena, nós estamos no finalzinho. Abram comigo, Mateus 28. Acharam Mateus 28, versículo 19? Não falei o versículo, né? Mateus 28, versículo 19. Eu não tenho aqui. Ah, ótimo. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando a gente lê Marcos 16, é uma mesma passagem. Só que lá diz, ide, pregai o evangelho. Aquele que crer será salvo. Só que os evangelhos, eles se complementam. Aqui ele fala, ide, pregai o evangelho e fazei discípulos. Aqui ele fala, fazei discípulos. Quando Marcos aborda, parece que é simplesmente orar, aceitar Cristo e pronto. Acabou ali. Mas aqui em Mateus, ele coloca um detalhe. Fazei discípulos. O que é fazer discípulos? É ensinar a ele aquilo que você aprendeu. É ensinar a ele a chegar à estatura de Cristo. É formar nele. É fazer com que Cristo seja gerado nele. Amém? Porque os discípulos eram chamados de cristinhos. Por quê? Porque eram como Cristo. Eram os discípulos. E esse é o propósito, essa é a verdade atrás dessa passagem. É fazer discípulos. Não é simplesmente orar e ser salvo. É orar até que eles sejam formados. Até que eles cheguem à estatura de varão perfeito, até que eles cheguem à estatura de Cristo, até que Cristo seja gerado neles. E como é que Cristo seja gerado em nós? Em oração. Aleluia. Cristo é gerado em nós em oração. Aleluia. E esse mesmo livro, A Arte da Intercessão, ele nos dá algumas orientações, dá algumas dicas para aquele que precisa ser intercessor, aquele que é o intercessor. Primeiro, ele tem que estar próximo do Senhor. Amém? As nossas orações chegam diante do Pai. Nós somos aqueles que queimam incenso aqui na terra, aqueles que oram aqui na terra, que estão na brecha, que estão entre o mundo, que estão entre as pessoas que não chegaram à perfeição ainda de Cristo e estão intercedendo junto ao Pai. Amém? Então nós somos essa ponte, nós somos essa ligação, nós somos esse mediador, nós estamos na intercessão pelas pessoas. Esse é o nosso propósito. Então, primeira coisa, você tem que estar diante do Pai. Amém? A segunda coisa, você precisa ter o amor do Pai. Graças a Deus que o Senhor já disse que o amor do Senhor, ele foi derramado nos nossos corações. Amém? Mas existe uma faceta do amor que é muito interessante. Eu queria que vocês... eu vou ler para vocês, porque a gente vai ganhar tempo. Amém? Existe pena, existe empatia e existe compaixão. Qual a diferença entre elas? Pena é um sentimento. Você está com dó de alguém, você tem um sentimento por ela. A empatia, ela é uma definição que você entende ela. Como é que você entende? Você se coloca no lugar dela. Isso é empatia, você se colocar. Então você compreende a situação dela porque você se coloca no lugar dela. Só que existe algo mais
que é compaixão. Compaixão é você ter pena, é você se colocar no lugar e é você fazer algo. Fazer algo. Amém? Se vocês conseguirem me acompanhar, Marcos 8:1. Eu vou, para a gente ganhar tempo, eu vou ler para vocês. Se vocês forem rápido de Bíblia, podem me acompanhar. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhe disse: tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias permanece comigo e não tem o que comer. Se eu os despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho. E alguns deles vieram de longe. Jesus, ele disse: tenho compaixão dessa gente. Marcos 1:40. Aproximou-se dele, prestem atenção na minha leitura, fiquem tranquilos. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, a Jesus novamente, se quiseres, podes purificar-me. Se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-lhe e disse: quero, fica limpo. Profundamente compadecido. Lucas 7:12. Como se aproximassem da porta da cidade, eis que saiu o enterro do único filho de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduzia, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Aleluia. Mateus 20:32. Então Jesus, parando, chamou e perguntou: que quereis que eu vos faça? Responderam: Senhor, que nos abram os olhos. Senhor, que nos abram os olhos. Condoído, Jesus tocou-lhe os olhos e imediatamente recuperaram as vistas e foram seguindo. Mateus 9:36. Vendo ele multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então se dirigiu a seus discípulos e disse: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a seara. Jesus, ele tinha o amor do Pai. Amém? E toda vez que ele estava numa situação como essas, diante de pessoas que estavam como ovelhas sem pastor, precisando de uma intervenção divina, ele tinha compaixão por elas. Amém? Esse é o sentimento, compaixão por vidas. Nós podemos ter compaixão como Cristo tinha, sim, porque o amor do Senhor foi derramado nos nossos corações. Amém? E a compaixão não é simplesmente ter pena, não é simplesmente entender a situação, é mais que isso, é fazer algo por. E isso nós podemos. Amém? Porque nós somos aqueles que estão diante do Pai. Amém? Nós somos aqueles que foram levantados para estarmos na brecha. Nós somos aqueles que foram ungidos, que foram limpos, purificados, para estar ministrando diante do Senhor, para estarmos levando as orações, as nossas orações chegando até ao Senhor, a oração pelas pessoas chegando até lá. Amém? Nós somos esses que estão na brecha. Nós somos esses que intercedem. E Jesus aqui nessa última passagem de Mateus 9:36, ele disse para a igreja, para os discípulos: rogai ao Pai, intercedam junto do Pai, ao Senhor da seara, para que mande os trabalhadores para a seara. Ele estava ensinando aos discípulos: discípulos, não é para mim que vocês vão pedir, vai ser para o Pai. Vocês peçam ao Pai
intercedam para que mande trabalhadores, porque essas pessoas, elas precisam ser alcançadas. Nós somos muito poucos ainda. Nós precisamos de trabalhadores para alcançar o Distrito Federal. Nós precisamos de trabalhadores para chegar em São Sebastião. Nós precisamos de trabalhadores para chegar no Lago Sul, no Lago Norte, na Asa Norte, no Itapuã. Nós precisamos de trabalhadores. Ore ao Senhor da Seara, ore ao dono da Seara, para que Ele mande trabalhadores. Amém? Essa é a nossa oração. E os trabalhadores, sabia que os trabalhadores estão chegando? Aleluia! Estão chegando. Estão vindo. Aleluia! Mas os trabalhadores, eles não têm 2 metros de altura. Eles têm talvez uns 70 centímetros. Talvez ainda nós precisamos estar orando por eles. Talvez a gente ainda precise que eles estejam crescendo para que eles estejam pegando junto com a gente. Aleluia! Nós precisamos entender que Cristo, para que Cristo seja formado, nós precisamos estar orando. Seja para os nossos filhos, para que eles acertem o alvo. Seja pela nossa nação, seja pelos nossos governantes, seja por quem for. Nós precisamos estar orando, porque é em oração que as coisas vão acontecer. Amém? Glória a Deus! Se vocês forem edificados, não deu certo. Não deu certo. Glória a Deus. Vamos orar, irmãos? Pai, eu te dou graças, Senhor. Eu te dou graças, Pai, porque o seu Espírito, Pai, Ele ministrou ao nosso espírito. Ele falou, Senhor, ao nosso coração. Pai, eu oro, Senhor, por corações mansos e humildes, que acolhem a Tua palavra, Pai. Que essa palavra, Pai, fique ecoando, Pai, ecoando na vida dos meus irmãos, Pai, na mente deles, Pai. E que essa palavra, Pai, caia no coração deles, Pai. E que eles sejam movidos, como Cristo era movido, Pai, de íntima compaixão, Senhor, por vidas, Pai. Vidas, Pai, vidas sendo geradas, Senhor, pela intercessão dos santos, Pai. Vidas sendo geradas, Senhor, pelos seus filhos, Pai, que tem prazer de estar na Tua presença, Pai, que tem prazer em estar intercedendo e orando pelos seus filhos, Pai. Eu te dou graça, Senhor, pela Tua palavra. Eu te dou graça pela unção que ministra, Senhor, sobre essa igreja, sobre as nossas vidas, Pai. Eu te dou graça, Senhor, pela Tua palavra, Pai, pela Tua palavra que nos alimenta dia a dia, Senhor. O Senhor faz novo todos os dias, Senhor, com os mesmos versículos, Pai. O Senhor é demais, Pai. Eu te dou graças, Pai. Oh, Pai bom, o Senhor é bom. Aleluia! Glória a Deus! Amém. Glória a Deus.